Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor de que o governo federal seja obrigado a tomar as medidas necessárias para realizar o censo demográfico no ano que vem. Em abril, o governo informou que o orçamento de 2021 não reservava recursos para o censo, o que levou ao cancelamento da pesquisa. Por lei, o censo deve ser realizado a cada 10 anos. O último ocorreu em 2010. No ano passado, a pesquisa conduzida pelo IBGE foi adiada por causa da pandemia. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde pediu hoje aos países que não imunizem crianças e adolescentes contra a Covid-19 e destinem estas doses para o sistema COVAX, criado para que nações com menos recursos tenham acesso à vacinação. Os Estados Unidos começaram esta semana a vacinar jovens entre 12 e 15 anos contra a Covid e outros países podem seguir o exemplo em breve. Mas a iniciativa acabou desencadeando um pedido do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Entendo que alguns países queiram vacinar suas crianças e adolescentes, mas eu lhes peço para reconsiderar e dar as vacinas para a COVAX. A iniciativa COVAX é um programa criado pela OMS junto a entidades filantrópicas para ampliar a distribuição dos imunizantes para a Covid-19. A ideia é garantir que nações pobres não sejam negligenciadas no processo mundial de vacinação. O COVAX ficou sem boa parte das vacinas para o segundo trimestre do ano, porque a Índia, que fabrica a maior parte dos fármacos do mecanismo, decidiu proibir as exportações. Tedros criticou em diversas ocasiões o objetivo das nações mais ricas de vacinar a maior parte de suas respectivas populações o mais rapidamente possível. Para ele, os países precisam levar em consideração que os menores de idade são pouco propensos a ficar doentes e tampouco a infectar outras pessoas com o coronavírus. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, mas acumulou ganho na semana, acompanhando o desempenho da divisa norte-americana no exterior. A moeda norte-americana subiu 0,78% e encerrou o dia cotada a R$ 5,27 na venda. A escalada de tensões entre Israel e faixa de Gaza continuaram na madrugada desta sexta-feira, com a adição de violentos protestos em várias localidades. A China criticou os Estados Unidos por ignorar o sofrimento do povo palestino. Além dos confrontos, os mais intensos desde 2014 na região, um surto de violência sem precedentes entre judeus e árabes afeta várias cidades do país. Desde o início desta nova onda de violência na segunda-feira, mais de 100 pessoas morreram, entre elas 31 crianças na faixa de Gaza, com 830 feridos. Em Israel, onde o escudo antimísseis Domo de Ferro interceptou em torno de 90% dos mais de 1.800 foguetes disparados, o número de mortos chegou a 9. O primeiro-ministro israelense garantiu que o conflito ainda não terminou. Eu disse que daríamos duros golpes no Hamas e outros grupos terroristas e estamos fazendo isso. Nos últimos dias atacamos alvos subterrâneos. O Hamas achou que podia se esconder lá. Eles atacaram nossa capital e dispararam foguetes contra nossas cidades. Eles vão continuar a pagar por isso, ainda não acabou. Nesta sexta, a China acusou os Estados Unidos, principal apoiador de Israel, de ignorar o sofrimento dos palestinos. Em Gaza, dezenas de casas foram destruídas à noite, principalmente na parte norte do enclave. Na frente diplomática, o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir no domingo para tratar do conflito. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu o fim das hostilidades na região. Os confrontos atuais começaram depois de uma enxurrada de foguetes do Hamas disparados em solidariedade aos mais de 700 palestinos feridos depois da repressão policial na esplanada das mesquitas. Um integrante da cúpula da Comissão Europeia denunciou hoje os ataques contra comunidades e espaços judaicos no território da União Europeia, os quais classificou de clara manifestação de antissemitismo. A tensão entre palestinos e israelenses tem reflexo em uma questão sensível na Europa. Nesta sexta-feira, o porta-voz da chanceler Angela Merkel anunciou que a Alemanha não vai tolerar manifestações antissemitas. O anúncio ocorreu após manifestantes queimarem bandeiras israelenses em protesto contra a violência dos últimos dias na faixa de Gaza.
gegen diese Angriffe. Hier in Deutschland sind Menschen... Aqui na Alemanha, as pessoas têm saído às ruas para se manifestar contra as políticas de Israel. Isso pode ser feito pacificamente em nossa democracia. Mas aqueles que usam esses protestos para gritar seu ódio aos judeus estão abusando do direito de se manifestar. Nossa democracia não vai tolerar demonstrações antissemitas. Unsere Demokratie nicht dulden. Já a França proibiu uma marcha de protesto pró-palestinos convocada para este sábado. Autoridades disseram temer que o protesto gere desordem e ataques às sinagogas e aos interesses israelenses. A Comissão Europeia, responsável pela promoção do estilo de vida do bloco, pediu que os Estados-membros permaneçam vigilantes contra manifestações de ódio. Os confrontos entre israelenses e palestinos já deixaram mais de 100 mortos desde a última segunda-feira, a grande maioria árabes. No interior da China, uma réplica em tamanho real do Titanic começa a tomar forma antes de receber os turistas em um parque temático dedicado ao transatlântico. Na cidade chinesa de Suining, 4 guindastes se erguem ao redor de um enorme armazém próximo a um rio e um enxame de operários trabalha no casco de um navio gigante. O resultado da obra será uma réplica do Titanic, a embarcação que naufragou há mais de um século no Oceano Atlântico, causando a morte de mais de 1.500 pessoas entre passageiros e tripulantes. 泰坦尼克这艘船是全球极为闻名的一艘船。 Este é um navio mundialmente famoso, um navio cujo nome alguns familiares das vítimas não gostariam de mencionar. O maior significado de construir este navio é levar adiante e exaltar o grande espírito do Titanic. Lembrar de quando o navio estava prestes a afundar, o amor que os tripulantes mostraram pelo ser humano. O mar mais próximo da região fica a mais de 1.000 quilômetros de distância, mas os projetistas estão convencidos de que os turistas vão visitar o Titanic Land, o parque temático dedicado ao navio. O custo do projeto é de 1,45 bilhão de dólares e a inauguração está prevista para o final do ano. O navio está localizado na região oeste da China, não muito longe das grandes cidades Chengdu e Chongjiang. Ele vai atrair turistas de todo o mundo. Estimamos que o número de visitantes ficará entre 2 milhões e 5 milhões por ano. Este volume turístico deve garantir o retorno do nosso investimento. O Titanic foi em sua época o maior navio de passageiros já construído. A famosa embarcação sofreu o que é considerado o grande desastre da história marítima. Como original, a réplica de Suining tem 260 metros de comprimento. A cópia precisou de 100 trabalhadores e 23 mil toneladas de aço durante 6 anos de trabalho. Os visitantes sentirão o luxo e a grandeza do Titanic. O passeio teria início no cais, que vai ser igual ao do Southampton. Teremos ainda todas as máquinas a vapor, cabine de comando, incluindo piscina, academia, e iremos contar algumas histórias tocantes sobre o desastre do Titanic durante a visita. O preço de uma noite de cruzeiro na réplica será de 310 dólares. Antes de embarcar, os turistas vão percorrer o parque em um micro-ônibus ao som de My Heart Will Go On de Celine Dion, que embalou o filme Titanic com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. A tese sobre gatos terem 7 vidas foi colocada à prova esta semana em Chicago, nos Estados Unidos. Olha só, um felino pulou do 5º andar de um prédio em chamas e saiu ileso. Uma imagem impressionante foi captada pelas câmeras do Corpo de Bombeiros da cidade americana de Chicago. Um gato preto pulou do alto de um prédio em chamas e saiu ileso. O felino aparece na janela do 5º andar em meio a uma grande quantidade de fumaça. O bichano faz uma pequena pausa antes de se lançar do local para escapar do fogo. Ele acabou aterrissando sobre as 4 patas do lado de fora do muro que cerca a construção.
A façanha confirma mesmo o ditado popular: gato tem ou não tem 7 vidas. Pois é. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau.